Fala galera, beleza? Meu nome é Fernando, eu sou o cara dos bots. Nesse vídeo eu vou mostrar para você que mesmo sem conhecimento em programação, você pode estar construindo um agente de IA de uma forma muito fácil, de forma muito intuitiva, que você consegue aprender muito rápido, que é utilizando ferramentas low-code, e aqui precisamente eu vou estar usando o N8N. Isso para mim é disparada a melhor ferramenta do mercado para conseguir estar fazendo isso. Você não precisa de outras ferramentas além do N8N para automatizar processos de atendimento. Então, o N8N é essa interface aqui. Se você não tem isso instalado ainda, não sabe como fazer, eu recomendo você começar pelo n8n.io, que lá você consegue criar uma conta, tem um período, tem um teste lá, tem um limite de teste de execuções mensais. Você consegue criar a conta lá, consegue testar, consegue fazer seu primeiro fluxo, consegue criar seu primeiro agente. Mas eu não recomendo você usar isso aqui para produção, por exemplo, porque ele tem um preço mais caro. Ele, R$ 100 por mês, aí você já consegue estar contratando uma VPS, um servidor dedicado. Você não precisaria, não tem limite de execuções na sua VPS, você consegue estar usando o N8N em qualquer lugar, no seu próprio computador, por exemplo, só que você não vai deixar seu computador ligado 24 horas. Aí você poderia estar configurando ele na VPS e vai sair mais barato que o N8N sem limite de execuções ainda. Se você não sabe ainda o que é agente de IA, agente de IA é o boom da tecnologia de 2025 aí agora, começou no final de 2024 com o avanço dos LLMs como o GPT da vida. A gente vê agente de IA em todo lugar, tanto que aqui no Google Trends explodiu nos últimos meses. E isso aqui vai seguir assim 2025 todo. É um novo boom da tecnologia. Se eu fosse você, não perderia isso. Eu buscaria como fazer, desenvolver os próprios agentes, porque é muito simples. Aqui no N8N, depois que você cria a sua conta, você vai ter acesso a essa tela aqui. A primeira coisa que você faz é adicionar um trigger. Um trigger nada mais é do que o que vai iniciar o fluxo. Pode ser algum evento em algum aplicativo. Por exemplo, você pode configurar para o seu Gmail, ativar um fluxo assim que você receber o e-mail. E aí você consegue, por exemplo, colocar uma IA para ler aquele e-mail e fazer determinada ação com base no e-mail. Dá para você colocar um fluxo agendado, dá para você chamar de outra ferramenta, usando webhooks, por exemplo. Aí você configura em uma outra ferramenta para chamar o N8N. Dá para você criar formulários. O que importa para a gente é que esse ou chat message, que ele cria uma telinha de chat, por exemplo. Aqui a gente consegue mandar um olá. Ele não retorna nada, porque não tem nada depois desse trigger aqui. E o que a gente vai colocar depois desse trigger? A gente vai criar o nosso agente, que vai ser o nosso cérebro aqui, que é o AI Agent. O AI Agent, dentro do N8N, tem alguns tipos, que são os Tools Agents, Conversational Agent. Pra gente, o que mais importa nesse momento é o Tools Agent, porque o Agent de IA, ele ganha um poder absurdo com as ferramentas. E eu vou explicar o porquê e como que isso funciona. Aqui a gente tem a configuração do Node. Cada blocozinho desse daqui a gente chama de Node dentro do N8N. O AI Agent, ele precisa de um chat model para processar as mensagens. Aqui no meu caso, eu vou configurar o da OpenAI, mas tem o Grok e o Gemini, para principalmente quem está começando. Pesquisa pelo Grok ou pelo Gemini, você vai acessar o console dele e ver como você pega a API Key. É muito simples, você tem um dashboard, pega a API Key e para você configurar ela, é só vir aqui em Create New Credential, cola sua API Key aqui, dá um save e já vai estar conectado. Por exemplo, eu fiz aqui da mas o processo é o mesmo. Você só precisa pegar a API Key lá na plataforma. Estou fazendo o Grok, por exemplo. Grok. Já pode ver que é API Key mesmo. Só de pesquisar Grok no Google, já apareceu lá o key, já acessei por lá direto. Mas você vai criar sua conta, você vai acessar esse console.grok.com. Aí você vem aqui em API Keys, você vai dizer essa telinha de API Keys, cria nova API Key, aqui teste vídeo, confirmar que é humano, dá um submit, copiar, vai lá no agente de novo, deixa eu quebrar isso aqui e colocar o Grok. Vou colocar uma nova conta, colo a API Key, salvei, tá feito. Aqui eu já consigo usar o Grok, por exemplo. Deixa eu selecionar um modelo mais potente aqui, vou colocar o Llamas, colocar esse último Llama aqui, 3.3, e mandar um olá. Escrevi olá errado. E ele me respondeu em inglês. Mas já tá funcionando. Se eu mandar um olá certo, talvez se ele vai responder em português. Agora ele respondeu em português. Ele é muito rápido, ele é muito, muito rápido. A gente consegue mandar mensagem instantânea à resposta. Ele tem uma diferença no processamento dele para os demais modelos, lá na plataforma da Grok, que eles usam um outro tipo de processamento que acelera muito o processamento dos modelos. Então, tipo, é instantâneo. Isso aqui para chatbot é muito bom. Só que ele tem algumas peculiaridades, por exemplo, em questão lá na questão das requisições por minuto, e também a gente está usando aqui um modelos open source, nesse caso eu coloquei o Llama 3.3, e esses modelos open source, em prompts mais complexos, eles não se dão muito bem. Então eu uso o GPT-4o Mini, que ele não tem a mesma velocidade, ele é bem baratinho, mas ele consegue se dar bem aí na maioria dos meus casos. Eu não preciso estar usando modelos mais caros.
olá, você vai ver que ele demora um pouquinho. Foi rápido, deixa eu pegar como fazer um bolo. Ele já demora um pouquinho mais que o Grok aí pra ele elaborar uma mensagem mais completa, uma mensagem maior. Então é uma diferença entre os modelos. Mas, principalmente para você que tá começando agora, cara, o Grok é mais do que o suficiente. Então, cria sua conta lá. E aqui, se você for perceber, ele não sabe o que eu perguntei anteriormente. Porque eu perguntei que vou fazer o bolo, perguntei vou lá. Só que, quando a gente vê aqui no log de execução, o modelo só recebeu essa mensagem aqui, ó. O System, You are Assistant e uma. Eu vou escrever errado ainda como fazer um bolo. A gente vem aqui no AI Agent, tem a opção do System Message. Então aqui é o Post Agent. Aqui a gente coloca todas as instruções que a gente vai receber. Por exemplo, se ele for um secretário, ele vai ficar atendendo questões de agendamento ou qualquer outra coisa do tipo, a gente coloca aqui as informações para ele. Eu vou deixar desse jeito mesmo. E aí, para ele entender as mensagens passadas, a gente precisa adicionar uma memória. Tem vários tipos de memória. Mas pra gente aqui, no primeiro momento, vou usar o Window Buffer Memory, que para a gente testar também é o suficiente. Em produção não é recomendado usar isso, então é recomendado você usar o Redis, aí é um pouquinho mais profundo. Eu vou deixar aqui a janela de contexto, que é a quantidade de mensagens que o agente vai receber, eu vou deixar 5 mesmo, que ele vai sempre mandar as 5 últimas mensagens pra gente. Então, aqui eu tinha mandado como fazer um bolo, eu vou limpar. Na verdade, eu não vou limpar essas mensagens aqui, eu vou mandar um olá de novo, vocês vão ver como vai funcionar. Aqui a gente já vê que o Window Buffer Memory executou, tanto antes e depois do chat model, e aqui no chat model também tem que receber o primeiro olá, ele não recebeu as mensagens anteriores perguntando como fazer um bolo, mas se eu perguntar aqui de novo como fazer um bolo, ele recebeu, verificando aqui no log de novo, ele recebeu o olá e a resposta dele, como posso te ajudar hoje, que foi basicamente que ele me respondeu aqui, e eu perguntando de novo como fazer um bolo. E é assim que o agente de IA ele consegue ter a janela de contexto, saber o que a gente já perguntou para ele. E aqui, quanto maior a janela de contexto, mais mensagens a gente vai receber. E aí, dependendo da quantidade de mensagens também, pode ser que o agente se perca um pouquinho, ou estoure o limite de tokens dele. Mas daí, coisa mais pra frente, se você deixar 5 ali, não vai ter problema e você vai conseguir fazer isso o primeiro agente tranquilamente. Só que aqui, nada mais é que a gente acabou de fazer, a gente não fez nada mais que um GPT, porque a gente está usando a API da GPT e está fazendo aqui só com uma outra interface. O que diferencia dos agentes são as tools. É isso que dá poder pra gente. E é aqui que a gente começa a brincar. Por quê? No N8N, a gente já tem vários tools pré-configurados. Várias ferramentas aqui. Posso integrar com o Telegram, posso fazer pesquisa no Wikipedia, posso fazer consultas no banco de dados, posso fazer diversas coisas. Agendar coisas no Google Calendar, muita gente utiliza isso daqui. Eu vou começar pelo Google Calendar, porque é um serviço que muitos prestadores de serviços usam, médico, advogado, manicure, barbeiro, tudo. Tudo usa pra gente agendar ali no calendário deles algum horário para fazer alguma coisa. Então, aqui eu não vou mostrar para vocês como configurar a credencial, mas vai no primeiro vídeo do canal, que é criando seu primeiro agente de agendamento, e eu te mostro o passo a passo de um agente já focado no Google Calendar. Vou te mostrar lá como você faz para configurar a credencial dentro do N8N. Aqui eu já tenho a credencial configurada, vou selecionar aqui um calendário aleatório, e aqui no Start Time eu vou passar esse parâmetro aqui. E o que é isso? Eu vou mudar aqui para a expressão, e aqui eu estou dizendo para o agente que é para ele preencher esse lugar com o horário de início. Aqui eu coloquei para ele, usei essa expressão from AI. Quando a gente muda um campo no N8N para expression aqui e bota ele dentro dessas chaves e coloca o $from AI, a gente usa essa expressão from AI. Aqui no a primeira partezinha entre aspas simples que eu coloquei aqui, eu coloco o nome do campo que a IA vai receber. Então a IA ela vai receber um textozinho falando, ó, horário de início e esse daqui é a descrição. Ela vai, embaixo do nome do campo, ela vai receber ali, por exemplo, a descrição, que é a data e de horas de início do evento. Eu vou copiar isso aqui, vou colar na parte de baixo também, vai ser a hora final do evento. E tá aqui. Só de eu fazer isso daqui, eu já consigo pedir lá no agente para ele fazer um agendamento para mim, por exemplo. Coloquei aqui, pedi para ele fazer um agendamento no dia 19/1, a hora de... Eu esqueci de colocar às 19 horas. Coloquei aqui 19 horas com 30 minutos de duração. Viu aqui que eu passei o texto para ele, a data, coloquei 19/1/2025, eu não coloquei amanhã. Por quê? O agente já, ele só recebe texto e ele não tem acesso, se a gente não der aqui por uma ferramenta, ele não tem acesso à data atual. Tem duas opções, eu colocar numa ferramenta para ele consultar a data atual, mas melhor ainda é a gente colocar dentro do prompt que dá até hoje. Então, aqui, usando aquela mesma questão de expressões, a gente consegue colocar um trechinho de código de JavaScript, que é o $now. E aí eu consigo passar para ele a data e a hora atual. Lá no vídeo
do agendamento, do sistema de agendamento, eu explico melhor, eu mostro para você como colocar também o dia da semana aqui. Então ele vai conseguir entender o dia da semana. Então, por exemplo, um cliente pode mandar para você mandar mensagem perguntando: tem horário disponível para quarta-feira? Ele consegue identificar qual dia da semana, qual dia do mês é a quarta-feira, e ele consegue verificar ali e depois agendar corretamente. Então, aqui pedi para ele marcar às 19 horas. Bora ver que ele mandou o link do evento. Tá, ele marcou certinho às 19 horas o evento no dia 19 de janeiro. E isso que é o legal do Agente de IA, ele consegue interagir com sistemas externos. E aqui com isso a gente consegue fazer N coisas. Por exemplo, o Gmail. A gente pode configurar um agente que ele consegue ler, que eu posso colocar um get email, para ele ler os meus e-mails. Vou colocar para ele retornar os últimos 50 e-mails e coloquei para simplificar, tá certo. Deixar isso aqui só de exemplo. Minha credencial já está configurada aqui também. E vou perguntar para ele se tem alguma conta para pagar. Perguntei para ele se tem alguma para pagar nos meus e-mails e ele já está verificando meus e-mails. Ele está analisando cada um dos últimos 50 e-mails que ele está buscando, que a ferramenta está retornando para ele, e vai analisar isso e verificar se tem alguma conta. Aqui ele trouxe aqui um resumo dos últimos 50 e-mails, mas isso daqui pode colocar ele de forma dinâmica. Posso colocar para a gente buscar aqui o limite, ou posso colocar um filtro para a gente buscar de determinada pessoa que enviou, ou de determinado dia. Eu posso fazer para todo dia ele me mandar uma mensagem no WhatsApp com todos os e-mails do dia, os principais e-mails, se eu tenho alguma conta para pagar. No meu agente principal, por exemplo, eu tenho que sempre que chega um e-mail na minha caixa, ele verifica se aquilo dali é uma conta, e se for uma conta ele me manda no WhatsApp junto com o boleto, que aí eu já consigo pagar se for uma conta que não tá no débito automático, por exemplo, aí eu não esqueço, isso evita que eu esqueça. Mas aqui tem infinitas possibilidades de fazer as coisas. Isso que é o legal do AI Agent e por isso que ele tá nesse boom todo. Porque esse aqui tem um poder absurdo. A gente consegue fazer muita coisa com isso. Isso aqui é só a pontinha do iceberg. A gente consegue também, por exemplo, quando não tem alguma coisa aqui dentro, e se você não tem conhecimento em programação, ele tem uma ferramenta muito legal, que é essa K8N Workflow Tool. A gente pode colocar aqui, na verdade, antes de configurar ali a ferramenta, vou mostrar aqui para vocês algumas outras coisas do N8N. O N8N, ele não é só para agentes de IA. Ele é uma ferramenta de workflow, ele automatiza o processo. Então, ele tem integração com vários aplicativos, além das tools aqui. Aqui nas tools só tem alguns já pré-definidos aqui como os tools. Mas, nos nodes normais, cada bloquinho aqui é um node, a gente tem integração com vários aplicativos. E um que eu uso também no dia a dia é o ClickUp, que eu também tenho ele no meu pessoal. No ClickUp, eu consigo gerenciar lá meus projetos, minhas tarefas do dia a dia. Eu vou criar aqui para vocês rapidinho para ver minhas tasks aqui. Bom, esse node aqui separado, eu consigo ver as minhas tarefas que eu tenho dentro da aplicação. Aqui eu também já configurei minha API do Access Token, está configurado, e eu já consigo fazer a integração. Vou pegar aqui um workspace, o espaço, eu vou pegar esse freelas aqui que é mais antigo, a pasta, vou pegar esse projeto aqui e as tarefas. Se eu executar aqui, ele vai me retornar uma lista de tarefas, documentação, monitoramento de manutenção, implementação, tem várias tarefas aqui, tem 7 tarefas do projeto que tá lá até hoje. E aí, o que eu faço para integrar isso aqui como uma tool no agente? Ele tem essa função aqui, K8N Workflow Tool, eu posso adicionar esse outro trigger, Calendar by Another Workflow, e esse trigger, ele vai ser startado justamente quando ele é chamado por essa ferramenta. Esse outro trigger, ele é justamente chamado por essa tool. Ele também tem outro node semelhante ao, tipo esse do ClickUp, não uma tool, para chamar um outro workflow, mas aqui no nosso caso ele vai ser chamado pela ferramenta, que aqui, se a gente salvar ele, vou configurar aqui, já coloquei a descrição um pouco vaga aqui, e o nome também. A gente configura isso tudo aqui nas configurações das tools, e aqui eu seleciono o workflow que eu quero que essa tool chame. Tem como colocar parâmetros também, por exemplo, se eu quero que a gente pegue tarefas de um projeto específico, eu posso colocar aqui um esquema de input, colocar um nome tarefa, e aqui um valor da tarefa, por exemplo. Aí ele vai pegar esse input aqui e o agente vai tentar preencher esses valores de nome e tarefa para passar para o workflow. E aí eu consigo tratar lá dentro esses valores. O que eu faço geralmente é para definir abaixo, que eu defino um JSON com a estrutura que tem que ser, que eu coloco o tipo fixo e uma descrição para o agente. Eu gosto melhor de fazer do que pelo exemplo de JSON, mas também dá para você fazer pelo exemplo de JSON. Eu vou deixar aqui 100, porque o nosso não vai ter nada. E é isso, eu vou salvar aqui. Salvei e agora bora testar. Por exemplo, pedi para ele minhas tarefas. Ele já usou aqui o K8N Workflow e aqui ele retornou uma tarefa, documentação. Por que ele me retornou só uma tarefa? A gente viu que o ClickUp ele me retornou 7. Só que o agente de IA, ele chama o workflow e ele vai parar na primeira resposta do fluxo. Então,
como o ClickUp me retornou 7 respostas, ele parou na primeira, que foi a documentação. O que a gente pode fazer para mudar isso? Usar tem esse node aqui de aggregate, bora colocar ele, eu vou colocar para testar aqui o fluxo dos nodes passados. Vou executar aqui, ele executou, retornou 7 itens, e aqui a gente precisa definir um campo ou colocar todos os dados em uma única lista. Se eu colocar todos os dados em uma única lista, ele vai pegar e me retornar aqui o data com todas as tarefas com vários campos aqui inúteis. Como a gente vai retornar isso para um agente, eu posso colocar os campos só mais precisos, por exemplo, colocar só o nome da tarefa. Se eu testar aqui, ele vai retornar uma lista com o nome de todas as tarefas. E aqui dentro eu coloco o que eu quero, por exemplo, coloca o status. Ele me retorna a lista com o status e o nome da tarefa. E aí a gente consegue fazer isso tudo consegue tratar isso dentro do agente ou em workflows futuros, por exemplo. Eu quero só as tarefas que já foram completas, ou as tarefas que estão a fazer ainda, por exemplo. E tá aqui. Agora eu vou ligar isso aqui de novo, e aqui eu vou abrir um outro chat, vou dar um salvar, para ele não perder, e vou pedir de novo. Ele executou, e agora ele retornou todas as tarefas, todas as 7. E com isso, eu já consigo implementar aqui, por exemplo, uma lógica muito mais complexa do que só usar uma ferramenta. Então, isso daqui a gente consegue, a quantidade de aplicações que a gente tem aqui dentro do N8N, tem muita coisa que a gente consegue usar. Também tem como a gente manipular os dados, igual eu fiz ali com o aggregate, tem como a gente criar páginas em HTML, tem várias coisas, diversas formas de diversas integrações. O N8N é uma ferramenta low code, ela não é no code, então ela tem um pouquinho de código, isso dá uma versatilidade pra gente absurda. A gente não precisa saber de programação, mas a gente saber um pouquinho das funções, a gente já consegue fazer muita coisa aqui dentro. E vou mostrar para você também mais uma funcionalidade que a gente pode ter. Eu vou pegar aqui rapidinho, no outro fluxo, uma outra ferramenta que eu tenho aqui. Essa ferramenta aqui, eu tô implementando no meu agente, os testes que eu estou fazendo aqui em casa, que é basicamente para a gente controlar alguns dispositivos de IoT que eu tenho aqui. Por exemplo, vou pedir para ele ligar a luz secundária do escritório. Tá processando, vocês viram aqui que acendeu a luz. Deixa eu pedir para ele desligar. Tá uma luz absurda na minha cara. Desligou. Isso aí é uma funcionalidade que eu não vi ninguém implementar ainda no YouTube, mas é uma coisa que eu tô implementando aqui em casa. Tô configurando já alguns sisteminhas que eu tenho e construindo basicamente minha Alexa pessoal. E só que com funcionalidades muito mais absurdas, que eu consigo dar para esse meu agente as funcionalidades que eu quiser. Então ele pode fazer tudo, eu consigo integrar com qualquer coisa que eu queira. E esse agente não vai ficar só aqui no chat, né? Por exemplo, essa tool aqui, eu removi do meu agentão, que é meu agente pessoal. Eu tenho ele no WhatsApp, tenho ele por voz, tenho ele por onde eu quiser. Eu tô para implementar ele em alguns dispositivozinhos que eu tenho para conversar com ele pela casa. E eu vou dar um exemplo também, vou acender a luz aqui do escritório. Fala, agentão, acende para mim a luz do escritório. Tá. A luz do escritório foi acesa novamente. Sua sala deve estar brilhando. Ah, o que foi? Tá pensando em algo? Estou aqui para ajudar. Tá, pode desligar a luz do escritório, por favor. A luz do escritório foi desligada. Luz apagada, mistério no ar. O que mais posso fazer por você? Seja não meio estranho, mas é isso aí. Tem que fazer alguns ajustes. Ele tá um pouquinho lento ainda, mas eu já sei como fazer para melhorar isso. Ele tá lento por conta da OpenAI mesmo, viu? Um tempinho de delay ali, mas já vou ajustar isso. E isso foi feito tudo no N8N. E se você quiser saber mais sobre como fazer, você não tá inscrito ainda no canal, se inscreve aqui no canal, vê os vídeos anteriores, entra na nossa comunidade do Discord, no Bot Club, e no Bot Club também no WhatsApp. A gente ajuda muitas pessoas lá. Principalmente quem tá começando, chega lá, pergunta alguma coisa, a galera se ajuda. Eu consigo parar um tempinho no dia também para ajudar lá. Aqui no Discord, bastante gente interage aqui. E se você gostou do assunto, quer saber um pouco mais, você pode agendar comigo uma consultoria aqui no site. Tem como você entrar aqui, faz o preenche formulário, www.caradosbots.tech. Preenche o formulário, agenda sua consultoria comigo. Também pode entrar na whitelist da Bot Academy, que é a formação que eu vou estar trazendo para vocês. Lá na Bosch Academy eu vou mostrar tudo do passo a passo para vocês, não vou estar ensinando a criar uma automação ou outra, eu vou estar ensinando a base de tudo, de automação de processos, de agentes de IA. Agente de IA é só uma ferramenta de automação de processos. Vou estar mostrando para vocês como fazer isso do passo a passo, do início ao fim. Se você quiser vender projetos, eu vou te ensinar a vender também. Estou criando algumas ferramentas lá dentro para auxiliar no processo de aprendizado. Entra lá na whitelist,
preencha aqui o que você gostaria de ver. Eu tô gravando os vídeos, então já pra sair nessa primeira leva, já preenche aí que eu tô dando atenção ao que vocês estão querendo ver. Aqui na home tem um chatzinho que você pode fazer perguntas sobre como trabalho. E aqui embaixo, se você for ver, tem como você construir um protótipo do seu chatbot também. Você preenche aqui rapidinho, você vai receber aí quase que instantâneo no seu WhatsApp. Você vai receber um link com um chat configurado com base no conteúdo do seu site. Ou se você não tem um site, você pode colocar qualquer site para testar. E é isso. Esses dois, por exemplo, essas duas automações aqui. Essa daqui é muito útil para fechar com o cliente. Isso aqui é muito útil. Você constrói rapidinho, você tá na call com o cara, pede para ele o site dele, você preenche isso aqui, você gera um chatbot para ele ali na hora, em segundos, e o cara já fica maluco. E a pessoa vê, tipo, a capacidade disso é absurdo. Esse chatbot aqui também, você pode mandar o hack e perguntar para ele algumas coisas, se você quiser. E é isso. Esses dois projetos também vão estar lá na Bot Academy. Eu não vou estar ensinando só projeto, eu vou estar ensinando a base de tudo para você conseguir pegar esses projetos e conseguir se virar sozinho, em projetos mais desafiadores ainda. Então, entre ó, a whitelist da Bot Academy vai valer muito a pena para vocês. Isso é uma nova área que está surgindo. Tem pouquíssimos profissionais no mercado, pouquíssima gente sabe fazer isso, e quem sabe tá ganhando muito dinheiro com isso. Então, entra lá na whitelist. E se você assistiu até o final, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para as novas novidades, de mais vídeos. Vou estar trazendo vídeos mais complexos. Vou estar trazendo para vocês também o que vai estar dentro da Bot Academy. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, fui.